Fala pessoal, bem-vindos ao Periquitos da Cidade. Neste vídeo vamos falar sobre como prevenir e resolver o problema do superaquecimento das aves, sejam periquitos, calopsitas, canários ou qualquer outro tipo de pássaro. Mas antes disso, veja o que eu fiz com os meus pássaros num dia de muito calor aqui na minha cidade. Eu vou deixar o card aqui em cima, assistam lá, depois voltem aqui para completar as informações que você precisa, ok? Este é um tema muito interessante e muito atual, então fiquem ligados nessas dicas. O superaquecimento é causado por um aumento considerável nas temperaturas das aves, que causa nos pássaros uma série de alterações nos processos fisiológicos que pode colocar a vida do seu animal em risco, se não agirmos rapidamente. Portanto, é muito importante que saibamos como prevenir e agir no caso de um possível superaquecimento dos nossos pássaros. Os pássaros não podem suar. Suas penas constituem uma espécie de barreira anatômica e eles não são capazes de regular adequadamente a temperatura do seu corpo nos dias muito quentes. Então, em tempos de altas temperaturas, geralmente quando as temperaturas excedem os 30 graus, são muito propensos a sofrer com calor se não tomarmos as medidas rápidas. Como podemos reconhecer que seu pássaro está superaquecido? Bem, geralmente é muito simples, pois há uma série de sintomas fáceis de identificar. O primeiro sintoma, um dos mais comuns, é que o pássaro tende a se mover mais lentamente, faz movimentos curtos e dá a sensação de que ele está tonto, que faz com que o pássaro caia do puleiro. Geralmente ele não mantém o equilíbrio. O segundo sintoma é que notamos que o pássaro respira mais alto do que o normal. Isto é, abre o bico e se nota que ele tem dificuldades para respirar, ou mesmo, quando respira, mexe todo o seu corpo. Terceiro, quando o calor é muito extremo, é muito comum ver tremores e convulsões, que podem fazer com que o seu pássaro perca a consciência como se estivesse em choque. Outro sintoma característico do superaquecimento é quando vemos que os pássaros levantam as asas para tentar esfriar o seu corpo. Além disso, se olharmos atentamente para os pássaros, notaremos que seus olhos dilatam. O sexto sintoma do superaquecimento é que os pássaros ficam com náuseas e podem até vomitar ou então ter diarreia. O aumento de temperatura dos pássaros também pode gerar estresse por calor. E se as medidas apropriadas não forem tomadas o mais rápido possível, esse estresse térmico pode gerar em superaquecimento das aves. Para evitar o superaquecimento, devemos oferecer aos pássaros água limpa e fresca várias vezes ao dia, durante todos os dias de calor. E temos que nos certificar de que eles sempre tenham água à disposição para evitar que fiquem desidratados. Além disso, nas horas de pico de calor, podemos colocar banheiras com água na temperatura ambiente para os pássaros se banharem e refrescarem, ou então borrifar água com o pulverizador. Mas sempre com muito cuidado, tentando perturbá-los o mínimo possível. Lembro que os pássaros mais propensos a sentir com calor excessivo são os mais novos e os mais velhos, também os portadores de alguma enfermidade que porventura possam ter. Também é aconselhável diminuir a intensidade de iluminação do ambiente, ou seja, colocar os pássaros em um ambiente mais escuro para evitar que eles fiquem mais ativos e se exercitem mais. Porque quanto mais eles se exercitam, mais aumenta a temperatura do corpo, e em altas temperaturas é muito mais fácil o pássaro superaquecer. Por este mesmo motivo, é muito importante que a gente não fique perturbando os pássaros em excesso, para evitar que eles comecem a voar de um lugar para o outro. Quanto aos viveiros ou gaiolas, é importante deixar espaço para que suas aves possam voar e sempre controle o número de indivíduos por gaiola para evitar a superlotação, pois muitos pássaros na mesma gaiola podem gerar o superaquecimento dos pássaros. Quanto à alimentação, é muito importante oferecer frutas com frequência e vegetais com alto teor de vitaminas e água, como maçã, alface, couve ou melancia, que geralmente são frutas e vegetais que eles gostam, porque eles também podem se refrescar com alimentos frescos que comem e que tenham água. Também é recomendado que eles tenham uma dieta mais leve, ou até mesmo que reduza a quantidade de alimentos gordurosos na mistura da ração. Bem, agora que já sabemos os sintomas do superaquecimento e como evitar, é importante saber também o que temos que fazer quando os nossos pássaros estiverem superaquecidos. Quando observarmos que ocorreu um surto de calor em um dos nossos pássaros,
O primeiro que temos que fazer é mover a gaiola para um lugar da casa onde há uma temperatura mais agradável. Mas isso não significa que vamos colocar em uma sala com ar-condicionado muito gelado, mas muito pelo contrário. Os pássaros devem estar em um lugar fresco, mas não muito fresco, para sua temperatura corporal não mudar tão rapidamente. Também é aconselhável colocar na água de beber alguns eletrólitos, como por exemplo o hidrovite, para que eles possam beber. Da mesma forma, é aconselhável colocar algum tipo de fruta ou vegetal com alto teor de água, como maçã ou melancia, que ajudará na hidratação e resfriamento do pássaro. E também podemos colocar uma banheira com água à temperatura ambiente ou borríferos com pulverizador por algum tempo para recuperar a sua temperatura corporal lentamente. Isso não significa que você vai encharcar o seu pássaro, ok? Pois isso também gera um resfriamento muito rápido e também é ruim para eles. Se depois de todas essas dicas sua ave não apresentar sinais de melhoras, procure um veterinário para ele fazer uma avaliação correta da sua ave. Bom, eu não preciso dizer que com tudo isso, você não deve em hipótese nenhuma colocar sua ave no sol por muito tempo. Isso poderá até matar. Também não pode tirar de um ambiente extremamente quente e colocar em um ambiente extremamente gelado. Isso é muito prejudicial para suas aves, bem como não colocar o ventilador próximo da gaiola. Se for melhorar a circulação de ar do ambiente com o ventilador, coloque a uma distância que não incomode as aves. Evite também deixar a água ao lado da comida, porque se ela se banhar, vai molhar a comida, e isso, atrelado ao calor, pode gerar fungos muito rapidamente na comida. Com tudo isso, é sempre bom lembrar que você deve manter uma boa higienização da gaiola ou viveiro, limpando as fezes para que elas não fermentem e gerem bactérias que podem causar doenças, limpando os comedouros, entre outros que você tenho certeza que sabe fazer muito bem. Por isso, meu conselho é estar atento às condições meteorológicas e quando você ver que dias quentes estão chegando com temperaturas muito altas, tome as medidas necessárias que enfatizamos nesse vídeo. Já fica a última dica, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo como esse, ok? Até a próxima, pessoal! Bem, agora que já sabemos os sintomas e como evitar, é muito importante saber o que devemos fazer para Bem, agora que já sabemos os sintomas do superaquecimento e como evitar, é muito importante que saibamos como